Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Sermão da Montanha, capítulo 7, tema: Bem-aventurados os pobres de espírito. Erroneamente, a gente usa, pela diversidade da nossa língua, o termo pobre de espírito para uma pessoa que às vezes não compreende alguma coisa, ou de alguma forma faz alguma coisa negativa para a nossa pessoa, e a gente fala: nossa, aquele ali é um pobre de espírito. Só que isso é uma definição errada sobre o que seria realmente ser pobre de espírito. Por que Jesus fala que o reino celestial vai ser dos pobres de espíritos? Porque pobres de espírito são aqueles seres que já compreenderam que através da humildade e da simplicidade, todos nós seremos capazes de sermos convidados para esse reino celeste. A compreensão que a gente tem que ter, que é uma coisa simples. Muitos de nós, nesta encarnação, teve a oportunidade de nascer numa família onde os pais, graças a Deus, tiveram condições de nos dar estudo. Então, através desse estudo, a gente conseguiu adquirir mais conhecimentos. E através desses conhecimentos, a gente nunca vai se tornar melhor do que ninguém. O conhecimento é uma dádiva que a gente conquista nesta encarnação, de acordo com os meios que nos proporcionaram isso, para a gente retribuir, para a gente utilizar todo o conhecimento que a gente tiver em benefício do nosso próximo. É claro que se a gente partir para o campo profissional, tem algumas competências que a gente precisa manter a nossa família, precisa se manter. Então a gente utiliza alguns conhecimentos para o ganho. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Só que nesse capítulo, eles falam muito a respeito disso. Que tem pessoas que começam a estudar, e chegam num patamar, ou a gente pode falar na livre docência, fez um mestrado, depois fez um doutorado, chegou na livre docência. Muitas vezes essa pessoa, elas são tão senhoras de si, que elas não conseguem compreender muitas coisas simples. E muitas vezes elas não aceitam. Porque se vocês pararem para pensar, o pobre de espírito é aquele ser que ele está disposto a servir a Deus, porque ele sabe que existe um ser supremo, um ser criador, que ele fez tudo perfeito. Só que quando eu estudo, que eu sou uma sumidade em alguns conteúdos específicos, muitas vezes eu tenho dificuldade de compreender que existe um ser superior, porque de certa forma a gente sabe que a gente nunca vai chegar naquele patamar. E isso faz com que muitas vezes as pessoas se tornem ateístas ou agnósticas. Por quê? Porque falta muitas vezes um pouco da humildade, da simplicidade e principalmente da compreensão. Hoje a gente tem um conhecimento, que eu acho que todo mundo que está aqui já tem esse conhecimento, de que não é morreu, acabou. É como se fosse uma roupa que a gente usou por muitos anos, que a gente gostava, a gente se sentia elegante, se sentia bem, só que chegou um ponto que começou a esgarçar, fez um furinho aqui, a gente teve que doar essa roupa ou se desfazer. Essa vestimenta corpórea, que a gente chama de corpo físico, é a mesma coisa. A gente tem que cuidar da melhor forma possível. Só que vai chegar no momento das nossas vidas que vai acontecer a única certeza que a gente sempre teve, desde o dia que a gente encarnou, que um dia todos nós
iremos desencarnar. Só que o que significa isso? Que esse corpo físico tem um prazo de validade, mas o meu espírito é eterno. Por que a gente fala a respeito disso? Porque às vezes a gente parece que esquece. A gente se preocupa tanto com a matéria e acaba se esquecendo do lado espiritual, que é o mais importante. Somos espíritos que se utilizam dessa roupagem carnal, e não seres humanos que se utilizam de um espírito. Eu já falei outro dia e torno a repetir: a espiritualidade superior, ela diz que quando realmente a gente atingir esse estágio, que não é algo tão breve, mas que a Terra está se transformando num planeta de regeneração. Então quem sabe nesse momento o ser aqui encarnado ele consiga perceber que vale a pena dedicar metade da nossa existência para obter coisas espirituais, virtudes, e metade para as necessidades carnais, materiais que a gente tem. Hoje não é assim. Um dado estatístico para vocês, que eu dei uma pesquisada: se você pegar a China, eles têm um feriado no ano, um feriado. Eles trabalham de domingo a domingo, certo? Só que tem um detalhe para vocês: a China é um país que tem, só para mim não falar o valor errado, 61% são ateus. 61% dos chineses são ateus, ou seja, eles não acreditam que exista um Deus, um ser superior, um ser onipotente, onipresente, onisciente. O que isso nos leva a refletir? Muitas vezes, quando a gente busca naquela frenesi, o tempo inteiro, achando que para a gente ser aceito pela sociedade, a gente precisa ter títulos, eu preciso estudar, eu preciso ter uma casa bonita, um carro bom, eu preciso que vocês me respeitem pelo cargo que eu ocupo, né? Então muitas vezes eu me dedico tanto a valores materiais que eu acabo esquecendo do mais importante, que são os valores espirituais. A gente, mais do que um carro bonito, a gente precisa ter uma moral elevada. Nós não devemos querer educar os nossos filhos em cima de discursos vazios. O que seria isso? Proferir algumas coisas, falar algumas coisas e não vivenciar aquilo na prática. E isso que eu quero passar para vocês é para a gente refletir sobre esse texto de hoje. Quando eu tenho a oportunidade de nascer numa família que tem um pai e uma mãe, que eles não me colocaram desde pequenininho num cabo de uma enxada para trabalhar, que não pegou a minha irmãzinha, tirou ela da escola para ela ficar olhando, continuando olhando os outros irmãos. Ninguém precisou sair da escola para ir trabalhar, para ajudar no sustento da família. Então a gente pôde estudar, pôde fazer um ginásio, um colégio, uma faculdade, talvez outras faculdades. Só que o que é isso para a gente refletir? Eu tenho que aproveitar o máximo possível desse conhecimento para poder fazer coisas boas para o meu semelhante. Se eu conseguir um cargo bom numa empresa, de gerente, de administrador, de diretor, que eu continue com a mesma humildade de sempre, porque quanto melhor eu tratar essas pessoas, com mais amor, com mais carinho, querendo que elas progridam da mesma forma que eu progredi, com certeza eu vou estar fazendo um bom uso dessa oportunidade. Só que muitas vezes a soberba, a arrogância, a prepotência faz com que a gente se sinta melhor, superior. Existem alguns ditados populares que eles permanecem, se perpetuam por tantos anos na sociedade, porque tem um valor, tem uma moral.
Então existe um ditado que diz: dê poder para uma pessoa e verás como ela é. Quando essas pessoas fazem mau uso desse poder, dessa condição social, desse dinheiro que teve nessa existência, muitas vezes fruto do trabalho árduo dos antepassados, se a gente não faz bom uso, se a gente não tem humildade, se a gente não sabe retribuir o que a gente está tendo por empréstimo, é outra realidade. Quando a gente desencarna, a gente não leva a nada, vai ficar tudo aí. Então, se eu não conseguir aprender essas coisas, o que vai acabar acontecendo? Que é o normal, que é o princípio das reencarnações. Eu vou reencarnar novamente e vou ser subordinado daquele que eu humilhei. E existe uma coisa que é muito importante a gente ter conhecimento. Todo o amor que eu tenho, quando eu desencarno, esse amor se multiplica por 10 vezes. Então, se eu amo a Ana, quando eu desencarno, o meu amor vai aumentar 10 vezes, o Du. Só que também tem um outro fator que é muito ruim, que é o ressentimento, o ódio, a amargura. Se eu desencarno com algum tipo de ressentimento, de amargura, de ódio em relação a quem quer que seja, isso também aumenta, e é uma proporção alta. Por isso que a gente não deve de maneira nenhuma guardar nada de ruim. Quando alguém faz alguma coisa de ruim para a gente tem que interpretar como aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha, ela está no estágio que ela ainda não compreendeu que nós não temos o direito de magoar, de ofender, de ferir ninguém. Então eu tenho que ter a capacidade de perdoar. São coisas que a gente fala para vocês que parece até um pouco estranho. Eu li que a gente ainda tem alguns débitos com os romanos, porque mesmo quando uma pessoa comete uma atrocidade, de alguma forma ele está servindo de exemplo para a gente não fazer aquele mesmo tipo de gesto, aquele mesmo tipo de ato. Então tudo nessa existência é aprendizado. E em cima do nosso tema, eu quero que a gente possa fazer uma reflexão. Hoje em dia, você pega o exemplo do Neymar, né? O cara foi jogar num time lá da Arábia, ganhava um absurdo, uma fortuna. Coisa de, em cada minuto o cara estava ganhando que 100 pais de família não ganha no mês. Daí o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele fala assim: eu vou colocar meu filho numa escolinha de futebol, porque eles acham que se ele conseguir encaminhar bem o filho, ele entrar num time, ele vai ganhar muito dinheiro, né? Então a gente coloca o filho numa escolinha de futebol, porque a gente almeja algo grande. Só que muitas vezes a gente não tem a capacidade de colocar o nosso filho numa escolinha de evangelização. Aqueles que são católicos, num catecismo. Ou seja, para aprender também valores espirituais. Por quê? A gente tem uma visão material de que quanto mais conhecimento, mais importante, quanto mais a gente desenvolver o nosso intelecto, melhor vai ser. Então vamos fazer uma reflexão. A gente teve no ano 2000 uma eleição do Mineiro do Século. Concorreu o Pelé. Teve uma ocasião que o Pelé, a marca Pelé batia com a Coca-Cola, eram as marcas mais conhecidas no mundo, o Pelé e a Coca-Cola. A gente teve o presidente Juscelino Kubitschek, presidente da República. Carlos Drummond de Andrade concorreu. Alberto Santos Dumont. 8 invenções. A gente lembra só do avião,
Mas ele fez o dirigível, ele fez o balão, o avião, relógio de pulso e algo que a gente é beneficiado principalmente no inverno. Ele desenvolveu o chuveiro elétrico. E tinha um outro ser correndo por fora, um ser de família humilde, extremamente simples, que se chamava Chico Xavier. Então, com tantas pessoas, olha, o melhor jogador de futebol considerado até hoje no mundo, Pelé, um inventor, Santos Dumont, um presidente da República, um escritor. Quem ganhou como mineiro do século foi Chico Xavier. E o que isso mostra pra gente? A gente tem uma dualidade, é como se fizesse uma bifurcação. A gente segue um caminho reto quando a gente devia caminhar sempre para o lado que levasse a gente para uma evolução espiritual. Em algum momento da nossa vida a gente acaba descambando para o material. Só que na nossa consciência a gente tem a consciência certa, porque ele foi escolhido como mineiro do século por tudo de bom que ele fez, com toda a humildade que ele teve durante toda a existência. Ninguém chamava ele de Dr. Chico Xavier, como ele mesmo dizia: meu nome é Francisco, se tirar o Fran fica só um Cisco. Olha o exemplo de humildade que esse homem tinha. E já que eu citei o outro lado, eu citei o caso do nosso pai da aviação, Santos Dumont, era um homem de muitas posses. Só que o que aconteceu? Ele, num hotel lá no Guarujá, ele se suicidou, ele se enforcou, porque utilizaram a invenção dele para bombardear. E o estopim, que foi no mesmo ano que ele faleceu, foi da Revolução Paulista, que também utilizaram o avião dele como meio de exterminar vidas. O que a gente fala a respeito disso que a gente está conversando aqui? É que devemos sempre buscar um caminho em que faça com que a nossa vida não seja tão distinta, o lado material do lado espiritual. Vamos sempre buscar fazer com que as duas coisas caminhem juntas. Para a gente atingir esse reino, a gente tem que compreender uma coisa de forma bem simples. A nossa felicidade não está aqui nessa terra. Tudo que a gente fizer e tiver a recompensa, a gente já foi pago. Agora, o que a gente precisa é batalhar pela nossa bagagem espiritual. É todo o amor que a gente puder dar, é todo o carinho, é toda a tolerância, é todo o perdão. E quanto mais humildes e simples nós formos, maior são as possibilidades de diminuir as dores e os rangers de dente. Bom, então eu espero que alguma coisa significativa tenha ficado para todos vocês. Vamos encerrar.